Então, vamos começar, são 8h32. A Marisa falou assim, seja pontual. Vou tentar. Então, minha filha escolheu a página 25 do Gotas de Luz, que é a lição número 9, lembretes. Respeito, firme, bom nome, na terra sempre granjeia. Quem cuida da própria vida sem julgar a vida alheia. Corrigendas incessantes, contínua severidade. Gritarias por sistema são perdas de autoridade. Por sedas e por baixelas, não provoques inimigos. Há muita joia enterrada no triste pó dos jazigos. Na comunhão com parentes, não te habitues a gritar. A bênção da gentileza é a caridade no lar. Quem cria, gasta, vibrando, sangue, suor, coração. Quem critica, só despende brilhante conversação. Guarde a ordem mais cautela, no zelo com que se atiça. Muito rigor no direito é prática de injustiça. Controla teus sentimentos, sustenta a serenidade. Pessoa de maus impulsos é uma fera em liberdade. Caridade real, que nasce do coração, desconhece totalmente as pedras da ingratidão. Para indicar o defeito, para enxergar a má parte, toda a gente neste mundo tem sempre bom gosto e arte. O homem, com pressa no bem, cujo passo não recua, não consegue reparar o cão que ladra na rua. Casimiro Cunha. Então, nesse instante, vamos elevar nossos pensamentos a Deus para agradecer a oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu nome, para estudarmos um pouco mais do Evangelho do Cristo. Que ampare o nosso amigo José, que ele tenha boas intuições, e que o nosso estudo transcorra em muita paz. Que assim seja. Graças a Deus. Senhor José, a palavra é sua. Muito bem, queridos irmãos e companheiros, capaz do Divino Mestre Jesus, continue a nos abençoar. Hoje, dando seguimento ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 10, Bem-aventurados misericordiosos, nós vamos reflexionar sobre o item 11. Não julgueis para não serdes julgados. Aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. O item 11. Não julgueis, pois, para não serdes julgados. Porque com o juízo que julgardes os outros, sereis julgados. E com a medida com que medirdes, vos medirão também a vós. Mateus, capítulo 7, versículo 1 e 2. Então lhe trouxeram os escribas e os fariseus uma mulher que fora apanhada em adultério. E a puseram no meio. E lhe disseram, mestre, essa mulher foi agora mesmo apanhada em adultério. E Moisés, na lei, mandou apedrejar a estas tais. Qual a vossa opinião sobre isso? Diziam, pois, os judeus, tentando para o poderem acusar. Jesus, porém, abaixando-se, pôs-se a escrever, com o dedo na terra. E como eles preservaram em lhe fazer-lhes perguntas, ergueu-se Jesus e disse, aquele dentre vós que estiverdes sem pecado, atire-lhe a primeira pedra. E tornando a abaixar-se,
escrevia na terra. Mas eles, ouvindo, foram saindo, um a um, sendo os mais velhos os primeiros. E ficou só Jesus com a mulher, que estava no meio, em pé. Então, erguendo-se, Jesus lhe disse: Mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: Nem eu tampouco te condenarei. Vai e não peques mais. Esse é o relato do apóstolo que escreveu, no caso aqui, o João, né? Porque João tinha uma forma meio poética de escrever o evangelho. Porque cada evangelho tem a sua característica própria, né? E a dele era essa, meio poética. Mas vamos ver aqui o que diz os instrutores espirituais a respeito disso. Aquele que estiver sem pecado, atire-lhe a primeira pedra, disse Jesus. Esta máxima faz da indulgência um dever, pois não há quem dela não se necessite para si mesmo. Ensina que não devemos julgar os outros mais severamente do que nos julgarmos a nós mesmos, nem condenar nos outros o que nós desculpamos em nós mesmos. Antes de reprovar uma falta de alguém, consideremos se a mesma reprovação não nos pode ser aplicada. A censura de conduta alheia pode ter dois motivos: reprimir o mal ou desacreditar a pessoa, cujos atos criticamos. Este último motivo jamais tem escusa, pois decorre da maledicência e da maldade. O primeiro pode ser louvável e torna-se mesmo um dever em certos casos, pois dele pode resultar um bem. E porque, sem ele, o mal jamais seria reprimido na sociedade. Aliás, não deve o homem ajudar o progresso de seus semelhantes? Não se deve, pois, tomar no sentido absoluto esse princípio: não julgueis para não serdes julgados, porque a letra mata e o espírito vivifica. Então, eu queria, né, que nós conhecêssemos este pedaço. Ele prossegue aqui, mas o mais importante está aqui. E eu vou frisar para nós não esquecer esse termo, né, que ele usou na última frase: porque a letra mata e o espírito vivifica. Que nós estamos tratando de uma lei. E a lei não tem alma. A lei é letra. Quem dá alma à lei é aquele que interpreta a lei, que é no caso aqui. Qual que era a multidão que estava ali na hora? E é interessante nós ver um pedacinho aqui antes, né? Quando você vai no Velho Testamento, diz que ele pregava na sinagoga. Ao sair da sinagoga, sentou para ensinar. Foi a hora que eles trouxeram a mulher. Então, eu fico imaginando aqui qual que deveria ter sido o assunto dele dentro da sinagoga. Possivelmente, ele tinha dito para não julgar. Ele tinha analisado. E a hora que ele saiu, surgiu a oportunidade dele exemplificar o ensinamento dele lá dentro. Olha que coisa maravilhosa, quando você começa, né, a refletir sobre aquela situação, questionando. Ué, mas se ele está dentro da sinagoga, o que será que ele estaria falando lá dentro? E ele sai da sinagoga para sentar, para ensinar. Quer dizer que na sinagoga não tinha condição de ensinar.
Na palestra na casa espírita, você não tem essa condição de ensinar. Você só ensina com o exemplo. É onde ele sentou. Então, eu ficava pensando, na época do Chico, eu devia ter o quê? Uns 8 anos de idade. Então, quando aproximava-se, era outubro, novembro, dezembro, o Chico promovia essa oportunidade. Que depois dos trabalhos, então eu lembro que montava as mesas, era de cavalete, montava as mesas e os bancos, e ia empacotar os mantimentos para distribuição do Natal. Então, ali na Central, nós tínhamos oportunidade ali de ouvir 2, 3, até 4 horas de conversas espíritas que o Chico mantinha, nos ensinando, porque ali era a hora de nos ensinar, e não lá dentro na mesa. Olha que coisa impressionante de nós observar, seguindo os passos de Jesus, oferecendo a oportunidade, porque ele não tinha necessidade de ficar lá embrulhando mantimento e amarrando. Ele tinha um trabalho muito maior, que era a psicografia, receber os livros, né? Olha aí, responder as cartas. Não, aquilo dali era momento do mestre ensinar, que era conversa livre. As pessoas perguntavam, ele respondia, dava exemplo, mostrava, né? Então, Jesus procedeu ali naquela hora. E quem que trazia a mulher adúltera? Olha aqui. Os escribas e os fariseus. Depois, aqui na frente, ele diz os judeus, porque eles eram judeus. O que eram os escribas e os fariseus? Eram 2 grupos do templo que cuidava da fiscalização do emprego da lei. Seria, no caso nosso, os promotores de justiça, o PRG, que é responsável pela aplicação das leis. Quer dizer, conheciam a lei. Eram os intérpretes que estavam interpretando a letra e não o espírito. E é interessante que você fica pensando, quando você forma essa imagem desse acontecimento, a primeira coisa que eu questionei, falei, escuta aqui, cadê o adúltero? Não era um julgamento? O julgamento não se tem adultério com uma pessoa só. É com 2 ou mais pessoas. Mas cadê ele? Não foi apresentado. Olha que situação. E a lei de Moisés dizia assim, aquele que cometer adultério. Não é a mulher que cometer adultério. Às vezes nós interpretamos erroneamente dessa forma. Mas aquele, quer dizer, homem e mulher, não importa. Era o que cometeu adultério. E o homem não cometeu adultério? Olha, então você viu que trouxeram uma coisa tão falha. Gente, isso é tão claro que até os dias de hoje eu vejo no julgamento. Como começam errado? Como que fazem errado? Convoca-se as pessoas, mas não convoca o todo. Isso é muito importante nós analisar, para nós vermos que nós continuamos os mesmos ainda. Continuamos os mesmos da época. Quando nos apresenta um fato, o que nós olhamos? Qual que é o nosso julgamento? Porque o nosso é só julgamento. O dia todo nós estamos julgando as coisas, os fatos, a natureza. Nossa, está chovendo. É o julgamento. Olha que sol quente. Estamos julgando. Isso é que eu tenho que compreender, para que eu possa entender que eu não devo julgar. Porque com essa mesma intensidade
eu vou me julgar. Com a mesma intensidade. Então, tem que prestar atenção. Vamos seguir na história, vamos continuar o filme. Então, apresentaram isso para ele. Mas aqui no Evangelho descreve sequencialmente. Mas nós temos que fazer o processo como ele aconteceu. É como fazer um filme, eu tenho que mostrar as situações. A primeira coisa que eles fizeram, mestre, essa mulher foi agora mesmo apanhada em adultério. E aqui diz, né? Ponto e vírgula. Então, você tem que dar um espaço, ponto e vírgula. Espera aí. Então, fizeram essa pergunta para ele. O que ele fez? Olhou, silenciou e continuou a escrever. Olha a cena. Olhou, não disse nada e continuou a escrever. Por que ele fez isso? Eu me lembro de uma passagem do Chico para nós, vamos dizer assim, facilitar mais o entendimento, que um senhor, ao terminar os trabalhos do sábado, o Chico estava autografando os livros na mesa, o senhor lá da ponta da mesa, de pé, disse assim, Chico, eu vim aqui porque eu não acredito em Deus. O Chico olhou para ele, sorriu, acenou com a cabeça e continuou seu trabalho. O senhor esperou um tempo e deu uns passos mais para frente, como diz assim, pode ser que ele não ouviu direito. E no meio da mesa, né, falou, não, Chico, eu vim aqui que eu não acredito em Deus. O Chico tornou a olhar para ele, sorriu, assentiu e continuou. Ele esperou um pouco, falou, não é possível. Eu acho que ele está surdo. Aí chegou bem perto, na mesa do Chico, falou, Chico, eu vim aqui que eu sou incrédulo, eu não acredito em Deus. O Chico olhou para ele, sorriu e diz assim, ainda bem, meu filho, porque Deus acredita em você. Olha aí. O homem afirmou, eu vim aqui que eu não acredito em Deus. O Chico, uai, o que eu tenho a ver com isso? Chico silenciou. Foi o que Jesus fez. Tem outra passagem do Chico que vocês agora vão entender, porque ela é mais característica. Diz o Chico, quando morava em Leopoldo, que chegou para o almoço, as irmãs dele sentadas na mesa, ele sentou e começou a comer. Aí as irmãs começaram a comentar com uma com a outra, de uma fulana, que a fulana tinha sido, né, pega em adultério, vamos dizer assim, que estava saindo com determinada pessoa. E falou para o Chico olhou e continuou almoçando, sem dizer nada. E elas foi, por fim, não aguentou. Falou, Chico, você não ouviu o que nós falou? Ele ouviu, né? Então, o que você acha? Olha, a coisa é dela, ela faz o que quiser dessa coisa. Ao respeito ao livre-arbítrio, foi o que Jesus fez. Eles comunicaram o adultério dela. Ele deve ter pensado, o que eu tenho com isso? É dela, ela faz o que ela quiser. Então, é preciso que nós analisemos o fato como ele aconteceu realmente. E aí, o que acontece? Ele escrevendo no chão. Eu sempre fiquei pensando, gente, ninguém nunca falou nada do que ele estava escrevendo. Eu morro de curiosidade. Né? E, para falar nisso, eu tenho que analisar e me colocar no lugar dele, para mim saber das coisas. Se alguém tivesse falado para mim que fulana está cometendo adultério, a primeira coisa que eu ia perguntar é com quem? Aonde? Que hora que foi? Não é isso? É a nossa atitude. Olha como é que ela está contrária.
A de Jesus e o comportamento do Chico. Escrevendo no chão, o que ele chamou esse pessoal na consciência plena e inconsciente de cada um. Por isso que surtiu o efeito que surtiu. O que ele queria dizer? Cada um de nós está escrevendo no livro da vida. Escrevendo no chão. Quer dizer, na terra. Cada um de nós que aqui estamos na terra, estamos escrevendo no livro. Cada atitude nossa, cada pensamento nosso está escrito, está gravado. Era isso que ele queria dizer para aquele povo. A atitude de vocês está tudo gravada. O que vocês fizeram, os que vocês estão fazendo e que vão fazer. Por isso que eles sentiram o choque. A hora que ele disse, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Quer dizer, quem não errou perante a lei divina de vocês, atire a primeira pedra. Olha que silêncio. O silêncio aí falou muito mais do que as palavras dele. Nossa, dá um filme que é maravilhoso, de ensinamento. E a gente lê aqui, isso não está escrito aqui. Isso é a letra. Que eu tenho que fazer o quê? Dar espírito à letra. Dar vida a ela. É a nossa reflexão. Sou eu que estou interpretando a lei. Eu tenho que dar vida. Olha que maravilhoso. Então, ele diz, atire a primeira pedra aquele que não pecou. Quer dizer, antes ele tinha mostrado, olha, vocês estão escrevendo. O que vocês estão fazendo está anotado. No subconsciente deles agiu. Não no consciente, mas no subconsciente. Chamou eles tudo para a vida real. Fez com que eles tivessem uma introspectiva, que entrasse dentro de si. Só um homem, um ser, um espírito daquela moral é capaz de fazer isso. Mas todos nós somos, desde que eu tenha moral. Quando a gente estuda a mediunidade, que vai estudar a mediunidade, os tipos de mediunidade que nós conhecemos, não são todos que estão ali, Kardec é bem claro nisso, que nós vamos estudar a mediunidade inconsciente. A mediunidade inconsciente, aquela que o médium não tem consciência, entre aspas, porque eu vou contar a história para vocês, vocês vão entender, é aquele médium que tem moral. Por quê? Porque ele estando ao lado do seu corpo, o espírito que toma tem receio da moral daquele espírito, do dono do corpo. Então, ele não faz arte, ele não faz nada errado, porque é a moral. O médico que não tem moral, o espírito bagunça, faz o que quiser. Então, essa é a diferença de mediunidade consciente e inconsciente. E essa inconsciência não quer dizer que a inconsciência é do médium. Porque quantas vezes a pessoa recebia mensagem, a mãe ia falar com Chico, mas ele não falou de fulano. Não, minha filha, é porque ele pensou assim, que se ele falasse de fulano, fulano ia ficar sentido nessa história. Eu falo, mas cadê a inconsciência do Chico? Ele participou do raciocínio do espírito que estava escrevendo. Que inconsciência é essa? Mas as pessoas não conhecem e querem ganhar crédito com os outros, fala, não, eu não lembro de nada. Eu não lembro. Você não lembra de nada, você estava, então, dopado. Ora, se meu espírito sai do meu corpo, vê tudo acontecer e não lembra de nada,
Então, nós precisamos tomar esse cuidado. Então, o que Jesus fez? Fez aqueles que ali estavam entrar na sua consciência e verificar. Ele fez o chamamento. Com a condição moral dele e a capacidade, vamos dizer, mediúnica, para nós entender, porque nem seria mediúnica, mas não sei o que seria também, porque foge aos nossos conhecimentos, ele fez com que cada um analisasse as suas próprias existências. Ele fez buscar os próprios erros. Por isso que eles não tiveram coragem. E é interessante, eu fico pensando, que aqui ele fala assim, foram saindo um a um, sendo os mais velhos primeiros. Por que será? Ele pôs uma ordem, os mais velhos primeiros. Porque os mais velhos têm mais pecado, né? Viveram mais. Exatamente, viveram mais, erraram mais. Olha que interessante nós analisarmos. E Jesus usa da misericórdia consciente. Mulher, cadê aqueles que te julgavam? Se foram, pois eu também não te julgo. Vai e não peques mais. Esse tem que ser o nosso procedimento. Agora, é interessante, porque aqui eles mostram o clímax da criminalidade. Mas nós estamos vendo acontecer a toda hora as coisas erradas. E ele fala aqui que tem dois tipos, né? Pode ter dois motivos a censura de conduta: reprimir o mal ou desacreditar a pessoa cujos atos criticamos. Então, vai dar a intenção nossa. Seu José, assim, a gente tem que ter muito cuidado, né, para falar alguma coisa de alguém. E quando eu leio o Evangelho, eu leio essa parte aí, para mim, assim, é uma situação muito delicada, porque é para reprimir o mal. Eu falo assim, né? Como que eu vou reprimir o mal, né? E às vezes também a pessoa não está preparada para isso. É muito difícil essa parte para mim. Eu queria que o senhor falasse um pouco. Eu não sei se é a mesma questão de todos. Analisar isso e ter essas dúvidas é porque a gente não tem o hábito de agir de forma correta. Porque a omissão é um crime. A omissão é um crime. Então, por isso que ele fala, vai do meu sentimento. Se a minha intenção é ajudar, é evitar que aquele companheiro continue persistindo naquele engano e vai sofrer muito mais por persistir naquele engano e não ser avisado. Se é meu amigo, a minha situação fica mais difícil ainda. Como é que eu posso ver um amigo que eu estou vendo que vai cair num abismo e eu não sou capaz de falar com ele? Então, isso é a certeza íntima que eu tenho que ter. Porque nós não conseguimos ser amigos ainda. A hora que nós conseguirmos, nós vamos ter a certeza absoluta de como falar, que hora falar. Mas eu tenho que falar. Eu concordo, nós não conseguimos ser amigos ainda. Porque eu tenho que falar para ele. O Evangelho nos ensina isso. Falar em particular com ele. Não é igual a gente vê nas casas espíritas, não. Fulano, eu preciso falar particular com você. Todo mundo já sabe o que é.
Então, não é particular. É eu desejar. Jesus não foi na sinagoga falar sobre isso? Ele não desejou nos ensinar? O que aconteceu? Ele atraiu aquela oportunidade para ele ensinar. Eu tenho que fazer isso. Desejar de coração, ajudar aquele companheiro. Aí quem faz é Deus. Deus faz a oportunidade. Não precisa de eu chamar ele. Vai acontecer, porque é meu desejo. Olha que coisa impressionante. Por isso que nós temos essa dificuldade. Mas, primeiro, olha, presta atenção para vocês verem nas nossas atitudes. É isso que eu quero forçar nós entendermos a nossa atitude, não a dos outros, mas a de cada um de nós. Nós não tiramos opinião com os amigos. Ô, fulano, nossa, estou precisando de ajuda. Fulano está fazendo assim, assim, eu estou sem jeito de falar com ele, eu estou com medo. Aí, já fiz o errado. Já cometi o erro. E nós achamos que isso é um cuidado, né, que eu tenho. Não, um erro muito grande. Eu já propaguei o erro do outro. Eu já falei do erro do outro para o outro. Não, é entre eu e ele. Eu não tenho que comentar isso com ninguém. Jesus comentou o problema da adúltera com qualquer que seja dos seus discípulos? Não. Ele agiu. Olha que coisa. Nós estamos tão longe que fica até difícil da gente nos localizar dentro do processo. Porque falamos demais, reclamamos demais. Precisamos parar com isso. Precisamos ter autonomia de agir, porque senão a ação não fica minha. Não sendo minha, eu não tenho mérito nenhum de fazê-la. Essa lição é profunda. Os ensinamentos de Jesus não tem nenhum deles que não é profundo. Tem uns que a gente não consegue ainda aprofundar. Mas não quer dizer que ele não tenha profundidade. Você vê, essa lição aqui dá para nós falar o resto da vida nela. De tão profundo o gesto dele, a fala dele. Olha quantas coisas nós já descobrimos dentro de uma passagenzinha pequena. Que há quanto tempo está aqui dita, mas que eu preciso refletir dentro dela. Então, a minha atitude de conversar com um amigo a respeito dos enganos, das ilusões dele, faz parte do progresso. Eu estarei colaborando com o progresso. Ele diz aqui, ó, aliás, não deve o homem ajudar o progresso do seu semelhante? Não se deve, pois, tomar no sentido absoluto esse princípio. Não julgar. Quer dizer que eu tenho o direito de observar e detectar a falha e ajudar. Mas não comentar, não propagar, não omitir. É o que nós mais fazemos. E quando, às vezes, vão falar, usamos a primeira opção. Ou o primeiro motivo, que ele diz aqui que são 2 motivos. Reprimir o mal ou desacreditar a pessoa cujos atos criticamos. Sim, fica todo mundo comentando e ninguém faz nada. Então, não quer ajudar o companheiro, quer derrubar ele. Sim. E isso dentro da casa espírita é fatal. Dentro da casa espírita. É o que mais acontece. É fatal.
E é interessante, porque todo agrupamento, por que Moisés determinou essa lei tão pesada? Que quem cometesse adultério ia para o apedrejamento. Era um tipo de morte, é condenado à morte. Por quê? Porque agrupou o ser humano. E uma casa espírita, o que é? Agrupamento de seres humanos, ainda não espiritualizados. É o que mais acontece. E muitas vezes ainda com as desculpas esfarrapadas. Encontrei minha alma gêmea. Eu tenho um amigo, hoje já no plano espiritual, cujo qual eu devo muito, que é um companheiro que me auxiliou muito na hora que eu precisava. Eu sofri um acidente e fiz 12 cirurgias no ano. Só depois de uns 9 meses é que eu consegui recuperar. E eu tinha que fazer os curativos todos os dias no calcanhar. Estava aberto por causa de uma infecção e eu tinha que enfiar um gás lá dentro, torcer, até sangrar, para ver se recuperava, porque o osso não tem circulação sanguínea. Então, a bactéria estava lá dentro e, segundo os médicos, não tem registro de cura. Mas é porque eu não fui lá falar para eles que eu estou curado. Por isso que não tem. Né? Porque nunca mais deu depois de um ano. Então, ele vinha aqui, fazia o curativo para mim, que ele tinha farmácia. E ele tinha feito curso de enfermagem. Ele tentou medicina 6 anos, não conseguiu passar. Então, era um médico frustrado do passado. Então, o que ele fez? Abriu uma farmácia. E trabalhava como médium de cura numa cidadezinha aqui perto, chamada Delta. E era um dos poucos que eu vi que tinha o efeito ectoplasmático. Ele tinha um efeito tão grande ectoplasmático que ele punha a mão em cima das gases, assim, umedecida, e ela ficava. Então, ele punha aquelas gases no local. Né? E ele era muito interessante, porque ele era muito verdadeiro. Não só com os outros, como com ele também. Então, ele fazia certas perguntas para o Chico, que a gente, por fim, achava até graça das perguntas dele. Ele diz assim: Chico, eu quero que você me indique um centro bom. Porque o senhor me conhece, né? Lá dentro do centro, meu comportamento é santificado. Fora do centro, eu sou um capetinha. E era mesmo, ele é desse jeito. Agora, o que eu vejo lá ao contrário, as pessoas se mostram tanto lá fora e lá dentro começam a trocar de casais, querer a mulher do outro, isso e aquilo. Aí o Chico ia responder para ele: Beto, o dia. Ele ia falar Jesus, né? Mas ele diz: a Emmanuel está me corrigindo aqui, nem o de Jesus, meu filho. Então, por quê? Porque é ser humano. Então, tem essas complicações que nós temos que acertar. Agora, falta em nós o companheirismo, o amigo, aquele que compreende, como Jesus olha a mulher adulta e não vê o erro, vê o acerto, alerta ela, mas não proíbe ela. Vai e não peques mais. Você resolve esse problema. Aí ela tem que resolver, porque se ela pecar, vai sofrer a consequência. Vai sofrer a consequência. E não adianta ficar mudando de casa espírita, porque vai encontrar os mesmos problemas. É isso que eu digo, a mesma coisa. Porque é ser humano que está junto. E de espíritos imperfeitos. Sim. Não somos da classe imperfeita? Qual o mundo que a gente está? Né? Então, tem as imperfeições, cuja qual eu tenho que ser a muleta do meu companheiro.
Eu tenho que ser o apoio dele, para ele se sentir seguro. E ele o meu. Mas seu José, não é o que você vê. mas eu vou ser bem sincera, tá, seu José? Eu tenho dificuldade. Eu estou caminhando. Sim, nós todos temos dificuldade. Não atingimos o clímax ainda. Estamos no aprendizado. Mas tem certas coisas que o espírita tem que pensar muito, tem que dedicar Sim. muito. E a gente não vê esse esforço nas pessoas. Não estou reclamando das atitudes em ilusões, em erro, não. Eu estou reclamando do esforço que não se vê. Porque nós não vamos ser julgados pelos nossos atos. Se nós for julgados pelos atos, nós já estamos condenados. Mas sim pelo esforço que nós estamos fazendo para não errar. É isso que a espiritualidade vai considerar no nosso julgamento. Nós não estamos em condições de ser julgados ainda. Então, eu tenho que pensar isso de mim e do outro, que está de igual para igual. Falo com ele. Se ele ouvir, pronto, ganhei um amigo. Se ele não ouvir, que pena. Orar por ele, porque vai sofrer. A mesma coisa comigo. Se um companheiro fala, eu não quiser ouvir ele, eu vou sofrer. E é engraçado que você não vê isso acontecer na casa espírita, um ajudando o outro nesse sentido. Não vê acontecer como na casa espírita? Um ajudando o outro. Ah, sim. Olha, amigo, aquele dia ó, você falou assim, assim, mas eu tive olhando, olha, mano, fala assim, 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 assim. Pensa para você ver. Analisa. Quando você fala, se você não souber falar, você acaba gerando o milindre, né? Ah, Sim. sim. O Porque eu tenho que milindre. falar com amor. Tem que falar com amor. Às vezes a expressão precisa ser enérgica. É engraçado que você observa em Jesus, e eu observava no Chico, os mesmos comportamentos. Amor puro e total. Mas tinha hora que o amor puro e total era uma energia tão forte que chocava. Como diz um poeta, que eu não me lembro o nome dele agora, mas depois posso ver até passar para vocês. Ele diz assim: como é que um anjo vai cuidar de um burro que não foi amansado? Com carinho, com a mão, com cautela, vai levar a coice mordida para todo lado. Sim. Então, ele tem que agir com uma certa energia, com uma certa disciplina. E Jesus fazia isso. Hipócritas. Porque mostram uma coisa na frente dos outros e por trás roubam as viúvas. Como eu ouvi o Chico dizer para uma pessoa, olha, você toma cuidado, que eu fechei a mão direita para você. Não deixa eu fechar a esquerda, não. E esse mão esquerda e direita, Jesus usou isso. Quando ele fala, não deixai que a vossa mão direita veja o que a vossa mão esquerda faz. Ele usou, porque isso era um termo antigo. Isso aí significava, era o Rio Jordão, que recebia o degelo dos picos de Golã,
e distribuía, e levava até o Mar Morto. E o Mar Morto não distribuía nada, só recebia. Então, eles têm esse termo, mão esquerda e direita. Um era bondoso, recebia e distribuía. O outro recebia e não dava a ninguém. Por isso que fala isso daí. Por isso que usa esse termo. Mão esquerda e direita. Então, nós temos que observar isso para melhorar o nosso comportamento. Porque elogiar Jesus, ou tecer comentários sobre ele, a atitude dele, é maravilhoso. Mas não é essa a intenção dele para conosco. É para que eu pegue isso e jogue dentro de mim. Essa era a intenção dele. Ele era um mestre. Aliás, foi o único título que ele não rejeitou. É o de mestre. Então, eu preciso dar valor a isso. Se eu amo a Jesus, eu tenho que amar os seus ensinamentos. Se ele é meu ídolo, se eu me considero cristão, eu tenho que conhecer as atitudes dele. Pois ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A não ser por mim, ninguém vai ao Pai. Se você pensar assim, fala, mas que egoísta, ele está se esnovando. Não, não foi isso que ele quis dizer. Olha, se vocês não fizerem a mesma coisa que eu estou fazendo, vocês não chegam no meu Pai. É isso que ele quis dizer. E é isso que eu tenho que entender. E começar a fazer, porque senão não vou chegar. E não é tão difícil assim, não. Nós é que colocamos dificuldade, mas não é tão difícil. Perdoar as pessoas acham uma dificuldade tremenda. Não. E eu vou falar para vocês, o melhor de tudo, nós estamos passando uma pandemia, presta atenção. Qual que é a melhor coisa para nós no momento? A vacina. Antecipar. Você está antecipando. Para você não pegar a doença. E se pegar, pegar leve. O perdão é a mesma coisa. O mais importante de tudo é não se sentir magoado. Porque uma vez que você se sentir magoado, você tirar essa mágoa de dentro, olha lá. Viu? Eu conheço espírito que está há mais de 300 anos com ela. Então, qual que é assim? Você fala assim, Jesus nos perdoou. Não, Jesus não nos perdoou. Ele não tinha o que nos perdoar. Tanto é que ele interfere em nosso favor com o Pai. Pai, perdoa eles, porque é a justiça. Ele não. Ele não ia julgar-nos. Olha aí. Ele não nos julgou. Se eu falar que ele não perdoou, é que ele me julgou. Não, ele não me julgou. Ele interferiu a meu favor com o Pai. Por quê? Porque ele não se sentiu magoado com nada que fizeram a ele. Inclusive, eu falei isso no grupo da prece, houve uma certa contestação. É direito das pessoas contestar, pensar que não dá certo, mas foi o meio que eu encontrei mais fácil de não me sentir magoado. Não ofendo com nada. Não, mas fulano tem o direito de falar o que ele quiser de mim e de quem ele quiser. É direito dele, que eu tenho que respeitar. Jesus não respeitou um adultério? Não respeitou uma condenação à crucificação? Sem dizer nada? Gandhi também usou dessa A mesma coisa. oportunidade, né? Ele não se sentia magoado. De forma nenhuma, podia bater na cara dele. Quer dizer, esses espíritos vieram e nos exemplificaram. Foi um vencedor. Se eu não apanhar na cara igual o Gandhi e agradecer, eu não vou ficar como ele ficou. Eu não vou alcançar
as benécias que ele alcançou. E para mim é muito mais fácil, porque ninguém está batendo na minha cara. Então é isso que eu tenho que pensar. Mas para isso eu tenho que buscar entender. Eu só frequentar a casa espírita, só ler os livros, não adianta. Eu tenho que desejar viver essa situação. Aí sim vai aparecer as oportunidades de eu me fortalecer. Mas a maioria começa bem. Quando as oportunidades vêm, ele mete os pés. Não posso. Ora, isso é da lei. Jesus não falou lá do não julgar? Ele saiu da sinagoga, sentou lá, a coisa veio. Para ele mostrar. E veio numa situação dificílima, né? Se fosse nós, não ia dar conta, né? É igual eu falei, o que nós ia perguntar? Com quem que ela traiu? É a primeira coisa que nós queríamos saber. Então, serve muito a partir do momento que eu pegar esse modelo e colocar dentro de mim. Aí eu vou entender, aí eu vou compreender, aí eu vou enxergar. Porque a quem mais tem, mais será dado. Então, eu tenho que ter isso dentro de mim, que aí eu vou enxergar. Vai passar como um filme para mim. Aí eu teria a oportunidade de aprender muito mais. E passa a ter um outro dever. Qual? O de falar para os outros que não conseguem ver. Então, é uma sequência. Olha que maravilha. Mas eu preciso passar. Eu preciso aprender. Para depois seguir à frente. E às vezes a gente acha, porque a gente, eu vou falar a verdade, nós nos consideramos anjo. Na verdade, seremos, mas não somos. Por isso que nós sentimos anjo, porque Deus nos criou para isso. Mas não somos ainda. Você vai estudar André Luiz, chega num ponto, ele queria ir com a equipe de instrutores socorrer um acidente de avião, onde morreram 17 pessoas. Aí eles pediram ao instrutor para ir. O instrutor diz, não, vocês dois não podem. Porque vocês vão transmitir para a Terra esse ensinamento e vocês não poderão ver as cenas. Porque poderá ficar marcada dentro de vocês e vocês transmitir isso de forma inconsciente. Olha que aprendizado. Então, quem faz uso da fala tem que tomar cuidado até com o que vê, com o que ouve. Porque impregna dentro do sentimento dele. E a hora que ele vai falar é uma coisa boa, mas está impregnado de uma tristeza interior, aquela coisa sai triste. Aí explica para ele. Explica para ele. E conta a história de dois dos instrutores superiores. Eram dois instrutores superiores ao Durso, que era instrutor da casa de André Luiz. Que eles almejavam alcançar mais um degrau na evolução. Eles já estavam evoluídos, eles eram superior aos instrutores. E eles manifestaram o desejo para o superior deles
de subir mais um degrau evolutivo. Então, foi analisado através do instrutor e dos técnicos lá, então. Aí chegou para os dois e negaram essa subida de degrau. Por quê? Porque eles tinham, no passado deles, uma quitação para fazer. Então, eles foram lá para reclamar para o superior deles. Quando chegou lá, o superior deles falou, então vamos fazer. Vou mostrar para vocês o motivo pelo qual não foi aprovado. E através de um processo que nós conhecemos por hipnose, ou sei lá eu a forma que quer falar, mas por indução magnética, eles voltaram lá no passado e viram a atitude deles. Voltaram sem graça, evidentemente, muitos sentidos. Olha, era um espírito acima de instrutor, hein? E humildemente pede ao chefe para eles reencarnar para quitar aquela dívida. Então, olha aí, eu não sou nenhum instrutor espiritual. Se eles têm dívida anterior, imagina eu. Então, eu ficava admirado aqui, eu contei até para um amigo hoje, que ele veio fazer um serviço aqui, ele também é espírita, também acompanha esse trabalho. Comentei com ele o caso da Dona Aparecida do Pênfico. Porque eu tive uma loja de comércio perto do Hospital do Pênfico. E eu ia muito lá visitar ela. E eu queria, porque eu gosto de pesquisar, eu sou um pesquisador nato. Aí queria pesquisar, como é que essa mulher dá conta de viver aqui dentro? Você passa lá na sala dos doentes de fogo selvagem, o cheiro não é agradável. Aí passava assim, ia lá para os banheiros da creche, porque ela tinha uma creche, piorava o cheiro. Essa mulher vive aqui, come aqui. Para mim, conseguir comer uma comida, que eu ia na hora do almoço, que era o tempo que eu tinha. Eu levei um tempo muito bom. E a primeira vez eu fiz um esforço para não dar vômito, que não tinha tamanho. Porque eu precisava experimentar aquilo. Mas como é que essa mulher dá conta? Aí você fica sentindo um ninguém. Porque eu não dava conta. Eu falei, meu Deus do céu, estou longe ainda. Eu não dou conta de fazer o que ela faz, viver aqui dentro. 24 horas aqui, pelejando com isso aqui. Há quantos anos? Tá. Aí, passado um tempo, ela me pediu para fazer um encontro dela com o Chico, nem que fosse rapidinho, para ela questionar um negócio que ela queria. Está muito difícil. Falei, só faz o seguinte, sabe, só vai lá tal hora, assim, A hora que ele está chegando, a senhora chega e fala. Chega, entra no meio, não importa com o pessoal que está em volta. Chega e fala com ele. Chegou. Chegou para ele e falou, Chico, eu vim aqui porque, olha, eu vou desistir, eu vou parar com tudo. Não, Aparecida. Faz isso não, minha filha. Não, Chico, eu vou fazer. Foi naquela época que ela foi presa no viaduto do Chá, a confusão toda. Estavam acusando ela de ladrona. Agora, uma mulher que andava de vestido de chita, chinela havaiana, com os calcanhar tudo rachado, eu não o quê? Mas acusando ela que ela estava roubando. E ela, vou lá. Chico, não, Aparecida. Tenha paciência, continua. Não, Chico, olha, minha filha, você vê, eu venho aqui porque sou arrastado. Meu corpo não dá conta de vir sozinho, não. Mas eu quero desencarnar sentado naquela mesa trabalhando. Não, Chico, mas eu vou lá. Aparecida, agora eu vou ter que te falar a verdade. Olha, é a 9ª vez que você vem para cumprir esse compromisso. Se você quiser parar, minha filha, o que eu vou fazer? Aí ela foi embora, mas não parou. Mas olha aí,
Você viu a minha dificuldade. Eu falei, se fosse eu, não dava conta de ficar aqui. Eu não dava conta de fazer isso. Porque tem coisa que eu ainda não dou conta. Mas a necessidade dela fez com que ela desse conta. Então, é assim, gente. Tem coisa... Mas eu tenho que tentar fazer. Eu tenho que analisar. Eu tenho que ser sincero comigo mesmo. Tenho que ser sincero. Preciso me esforçar. E é assim que você vai aprendendo. Você tem que pegar os seus pontos fracos e começar a trabalhar eles. Eu tinha um ponto fraco. Quando eu necessitava ir na delegacia, aqui, tanto a de trânsito quanto a criminal, era tudo junto. Hoje não, cresceu a cidade, separou. Então, ia lá, comprava um carro, ia lá para acertar os documentos, às vezes estava atrasado. Então. Chegava lá, coincidia de eu ver coisas. Porque o pessoal batendo nos caras, nos meninos, nas coisas. E aquilo me dava uma revolta íntima. Dentro de mim, eu matava isso tudo. Eu tinha que ir para casa, deitar, refletir, dormir um sono para me levantar melhor. Aí, o que eu fiz? Desejei melhorar isso. Falei, não, eu tenho que melhorar, porque isso é trauma. O que eu estou sentindo aqui é trauma. Que eu já devo ter feito isso tantas vezes que agora eu fiquei traumatizado, não posso nem ver. Olha o desejo. Aí um amigo lá do grupo da prece, o seu Agnello, que tinha livraria espírita, desde a comunhão espírita, ele fazia uma assistência na cadeia pública todos os domingos. Fazia 40 anos que ele fazia essa assistência. E ele começou a ficar numa certa idade e falou, Zé, eu tenho dificuldade de carregar as cestas com as coisas. Você não pode me ajudar? Eu falei, pelo menos isso eu dou conta, que eu tenho braço forte, eu vou ajudar. E fui ajudar. Fiquei com ele 11 anos. Acabou o problema. Todo aquele trauma que eu tinha, acabou. Que eu fui começar a entender, mas eu interessei. Inclusive, tinha um preso que era conhecido aqui da turma, que ele era lavador de carro na praça ali, mas fazia algumas coisas erradas, e ele estava lá, e eu já tinha ganhado a liberdade, eu fiquei sabendo. O pessoal, os presos me contaram, o Pelezinho já está livre, tem 6 meses, e ele não vai embora, não quer sair. Eu falei, não, mas eu tenho que saber o porquê disso. Aí fui num dia de visita comum, que eu queria experimentar, porque nós entrávamos lá, não era revistado, não era nada, sabe? Entrava depois das visitas, tinha liberdade de andar. Aí fui como se fosse o pai de um detento. Experimentei toda aquela humilhação que você tem que fazer para entrar. Aí cheguei lá, sentei perto dele, conversando, e ele sempre me pedia livro espírita. Falei, e aí, Pelezinho, por que você não vai embora? Ele é do Araxá, da cidade aqui perto. Ele falou, não, Zé, sabe o que acontece? Eu tenho medo de sair e fazer a mesma coisa. Então, eu estou ficando aqui para me conscientizar a minha cabeça primeiro. A hora que eu der conta de sair e não cometer os mesmos enganos, eu saio. Olha aí. Mas era um dos presos que sempre me pedia um livro para ler. Conscientizou. Então, assim que nós temos que ser. Eu tenho que conscientizar. Olha, eu não dou conta de fazer isso. Então, eu vou treinar. Eu vou preparar para me melhorar nesse ponto. Porque isso aí é evolução individual. Ninguém pode fazer para mim. O máximo que poderão fazer é me incentivar. Mas incentivar os outros é fácil. Ó, fulano, faz assim. Mas a hora de você fazer que é difícil. Damos muito conselho que nós não damos conta de fazer. Por isso, se nós for colocar no lugar do personagem Jesus nessa história, a hora que nós dizer assim, atira a primeira pedra, aquele que tiver pecado, nós vamos ver chover
uma pedraria em cima da nossa cabeça. Eles vão catar as pedras e jogar em nós. Não vão sair. Então, é isso aí, gente. É uma passagem maravilhosa. Um exemplo completíssimo. Adorei as explicações. Agora já está no nosso horário, né? Por mim, eu ficava aqui até amanhecer o dia. Claro, igualzinho a mim. Lembrar dos tempos da comunhão espírita que nós amanhecia. Um dia o Chico chegou e perguntou assim, gente, que horas são? Chico, 5:50 da manhã. Gente, me perdoa. Eu achei que fosse 9 horas. Nossa, mas quem viveu e bebeu isso está aí até dessedentado até hoje, vai viver eternamente sem sede, porque essa fonte aí era muito boa. Muito boa. Só que você aprende umas coisas, né? Eu tenho que deitar depois da meia-noite. Por quê? Por quê? Olha, aprendi a dormir só 4 horas. Se eu deitar 10 horas, quando é 2 horas da manhã, eu acordo e já quero ativar. Então, tem que deitar para acordar 4:30, 5 horas. Aprendi, mas isso daí já veio preparando. Eu desde criança. Desde criança. Desde meus 12 anos, eu lembro, eu sentava no portão de casa, era uma rua, hoje é uma rua principal, na época também, mas o movimento não existia, era pequeno. E eu ficava sentado lá até 2, 3 horas da manhã, sozinho, no portão. Eu conheço um com moço os meus botões, né? Eu conheço um moço que está aqui nessa sala que foi sentar 3 anos num banquinho. Seu Dalto Carreiro passou 3 anos sentado num banquinho. É isso aí. Oh, meus queridos, muito bom estar com vocês. Eu fui na rua, fui no médico, voltei rapidinho, tomei banho, estou aqui. O senhor é uma coisa de doido, a gente tem vontade de estar aqui, sabe? De ficar olhando no relógio para ficar aqui, bebendo e aproveitando. Muito obrigada, que Deus te abençoe. Eu que agradeço. Vocês também não sabem qual a minha ansiedade para chegar a esse momento. Que bom. Aqui a gente estava ansioso porque o computador que eu possa liberar toda a minha loucura para mim não ficar louco. Eu também. Fala, seu Dalto, seu microfone está fechado. O seu José agora me lembrou o Chico com essa resposta. Eu também. É igualzinho. Olha. Ele ficou todo manchado de Chico, ele. Todo respingado. Graças a Deus. Graças a Deus. Engraçado, isso você estuda. Tem um livro chamado O Legislador, que é a história de uma civilização de magos, do princípio do desenvolvimento de um planeta. Lá não se classifica se é a Terra ou não, mas pelo jeito sim. Você entendeu? Que um dos discípulos desse mago via ele fluorescente. Olhava para ele, sabe, parecia uma lâmpada fluorescente. E ele olhava para ele, via nada. Aí falou, quando é que nós vamos chegar nesse ponto? Ele disse, com a convivência. Agora, convivência não é estar perto, é conviver. É diferente de viver perto. Grande ensinamento. É conviver. Conviver. E que a gente possa ter... E é o que nós temos que fazer com Jesus, conviver com ele. Essa frase eu vou escrever, seu José. Essa frase eu vou escrever. Vai ficar anotado aqui. Meus amigos, meus queridos, é tão bom a gente poder partilhar essas vibrações que a gente vem trocando pela web. É tão bom, a gente percebe tanto a bondade de Deus que nos está permitindo, um dos momentos mais difíceis do planeta, e nós estamos encontrando, através da tecnologia,
as vibrações que vêm de encontro ao nosso coração, casando vibrações, a ponto da gente sentir saudade de quem a gente mal conhecia pessoalmente e mal conhece, não conhece, entendeu? Mas a gente se pega sentindo saudade, porque como todos nós somos um e nós somos uma grande família, fomos plantados em vários locais, mas a bondade de Deus, diante de tanta dificuldade e percebendo que talvez a nossa fragilidade moral ainda pudesse fazer com que a gente sobraçasse diante desse vendaval, nos permitiu esses encontros maravilhosos. Eu sou profundamente grata a Deus, eu ajoelho a minha alma e peço muito obrigada, Senhor, porque essa é a grande família universal que aqui, ali, vai acendendo essa coxa de retalhos enorme na humanidade para iluminar o mundo. Então, a gente só tem a agradecer, e a gente, nesse momento, que a gente está aqui junto, congraçando, tentando conviver, nós vamos agradecer a Deus, vamos agradecer ao Mestre Jesus, esse Mestre bondoso que olha para a gente, sorri, porque sabe que ainda nós somos como crianças que estão fazendo já o segundo grau, talvez, mas que ainda precisa muito, Senhor. Nós precisamos muito aprender de Ti. Nós precisamos muito, Senhor, nos encharcarmos da Tua sabedoria, da Tua bondade, da Tua piedade e misericórdia. Precisamos nos envolver nessa Sua vibração para podermos um dia, Senhor, um dia, e é isso que acalenta e aquece, nos dá bom ânimo. Nós sabemos, através de Ti, Jesus, que um dia, todos nós estaremos dignos de estar contigo na Tua morada. E é com o coração cheio de gratidão que a gente pede para você muito obrigada por nos esperar, por acreditar em nós, por ver em nós um brilho tão intenso que a gente ainda nem consegue imaginar, porque a gente não acredita ainda nem em nós mesmos. Mas nós estamos aprendendo. E é com tanta alegria que nós percebemos, Senhor, que cada ensinamento e cada aprendizado vivido é como se fosse uma pétala de rosa que brota no nosso coração. Elas ainda vão perfumar muito a humanidade. Muito obrigada por enxergar em nós, como divino jardineiro que Tu és, todo o jardim da terra, toda a flor que um dia nós vamos ser, todo perfume que um dia nós vamos exalar. Obrigada, Senhor, que a Tua piedade envolva toda a humanidade, cubra este planeta azul com a Tua luz, com a Tua misericórdia, com a Tua clemência. Vai, Senhor, por misericórdia nesse instante, nas mansardas, nas casas onde padece a doença, padece a violência, padece a fome, a miséria, a escassez de tudo, Senhor. Ilumina com a Tua luz todos os caminhos, os hospitais, os asilos, os orfanatos, as ruas, as sarjetas, embaixo dos viadutos, Senhor. Tem misericórdia dos Teus filhos. Tem clemência, Senhor, dá força e dá coragem para suportar as expiações, as provas. Ajuda-nos, Senhor, a ajudar a humanidade, a ajudar o Teu trabalho no bem. Faz de nós sempre, acordados ou durante o sono, instrumento da Tua paz. Queremos Te servir, Senhor, de joelhos queremos Te servir, porque sabemos, Senhor, agora nós já sabemos que Tu é o caminho, a verdade e a vida. Abençoa, Senhor, todos os lares da humanidade, aonde tem conflito, armado ou não, aonde tem uma criança chorando órfão com fome, vai aonde tem um grito de dor, vai aonde não tem justiça. Em toda a humanidade falta justiça, falta amor, falta respeito, Senhor. Tem misericórdia. E muito obrigada por tudo. Louvado seja o Cristo de Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Que assim seja. Deixa eu parar a câmera assim.